Nesse podcast, pessoal, eu vou falar de algumas siglas e alguns nomes muito comuns que aparecem quando você começa a fazer pesquisa, para procurar artigo, procurar revistas científica. E principalmente no nosso grupo, né, isso é muito comum e talvez em outras áreas também. Eu vou começar falando da Elsevier. A gente fala muito em Elsevier. Elsevier é uma empresa, tá, pessoal? Ela é uma das principais empresas do mundo, né, que trabalha com produção científica de alguma maneira. A concorrente principal dela é uma outra chamada Clarivate. Clarivate, que também trabalha nessa área científica, de produção científica. Então, Elsevier, Clarivate são empresas. Já tanto a Elsevier quanto a Clarivate tem um produto da empresa, que é um portal de internet, né, que indexa artigos de revistas científicas. Então você vai encontrar na Elsevier o produto chama Scopus. Na Clarivate chama Web of Science, ou WOS. Para que servem esses produtos? Né? Para você encontrar artigos. Eles indexam, ele tem só o título e o resumo. Tanto o Scopus quanto o Web of Science não tem o texto completo dos artigos. Tem os autores, tem várias informações, a gente chama de meta-informações. Então você consegue encontrar os artigos, mas não o texto completo. Então é uma ferramenta importante, você consegue fazer diversos tipos de busca, né, por autor, por tema, né, por palavras-chave, tanto o Scopus quanto o Web of Science. Ok? E aí, a Clarivate, no caso, a partir do Web of Science, que é esse indexador aí de artigos de diversas revistas do mundo, né, as principais do mundo, ou estão no Scopus ou no Web of Science, ou a maioria nos dois, tá? Então eles saem indexando, eles não indexam só revistas próprias. No caso da Elsevier, né, além de fazer esse serviço aí com os Scopus e outros serviços, também tem as suas próprias revistas, ou seus periódicos, ou journal, né, são 3 sinônimos. A Clarivate, né, através do Web of Science, ele gera uma coisa chamada JCR, é o Journal Citation Reports. É como se fosse um relatório, né, ou um relatório analítico, que a partir desses dados que eles têm, né, desses artigos todos, eles conseguem gerar algumas métricas de qualidade, muito relacionado com as citações. Então, os artigos de uma determinada revista são muito citados pelos cientistas do mundo inteiro. Então, de alguma forma, eles fazem algumas contas ali, né, e geram esse report, esse JCR, né, que seriam informações relacionadas com essas revistas todas que são indexadas, né, na Web of Science. Informações sobre quantas vezes são citados por ano, como é que está crescendo essa taxa de citação. Então, são uma série de informações relacionadas com essas revistas, né, e com as citações para os artigos dessas revistas. A partir desses números do JCR, dessas revistas, é criada uma coisa chamada IF, ou Impact Factor, ou fator de impacto, que é uma coisa importantíssima, né, em ciência, é muito usado para tentar separar o joio do trigo, para dizer quais são as revistas melhores e as menos melhores. É uma métrica, é claro que podem existir outras métricas para dizer se uma coisa é boa ou não. Mas essa é uma métrica, que ela tem basicamente as citações que os artigos daquela revista recebem e tem algumas normalizações que eles fazem até chegar num número. Então o IF é o número, o fator de impacto. O nome completo seria o fator de impacto calculado pelo JCR. Às vezes a gente fala só JCR para resumir. Qual é o JCR da revista? Na verdade é o fator de impacto calculado através desses dados do JCR, que é uma compilação, né, da informação que tem no Web of Science, que é um produto da Clarivate. Perceberam? Né? Existe toda uma hierarquia aqui na denominação. Uma outra métrica que foi muito conhecida mais recentemente é o H-índice, ou índice H. O índice H, você pode ter um índice H de uma revista, ainda não é tão... O índice H é mais usado hoje para o pesquisador, para classificar de uma maneira ou ranquear pesquisadores. Então, se um pesquisador tem um índice H 10, por exemplo, quer dizer o quê? Que ele já publicou pelo menos, né, ele publicou 10 artigos, né, 10 artigos que tem pelo menos 10 citações, que foram citados 10 vezes. Então, é um indicador que ele tenta equilibrar um pouco
um outro indicador que seria o total de citações que aquele autor já recebeu. Só o total de citações, o que acontece? Se o cara tem um artigo só, que foi citado 1000 vezes, né? Ele acaba ficando muito dependente só de um artigo, né? De repente ele nem é o autor principal, ele é um artigo com outros 100 autores que é muito citado. Então tem uma deficiência em você usar só o total de citações que o autor recebeu, né, para medir a produtividade dele. Já o índice H não, você tem que equilibrar, você tem que ter vários artigos e os vários artigos têm que ser bastante citados para o seu índice H subir. O que a gente tem mais? A gente tem algumas outras siglas importantes. ACM. Antes de entrar na ACM, a Elsevier, tá, ela é também uma editora. Então, além de produzir esses índices, né, esses Scopus, o Scopus, inclusive, tem um equivalente ao fator de impacto, né, do JCR. Tem um outro índice, né, que é o Citation Score, eu acho, SC, que é um índice calculado em cima do Scopus da Elsevier. Então a Elsevier é uma editora, então ela tem também revistas além disso, dela mesmo. Tem um journal, né, periódicos que ela publica. Esses periódicos da Elsevier você encontra num site chamado Science Direct. É tipo um portal da Elsevier onde você faz buscas nas revistas da Elsevier só. Scopus não. Scopus é um produto da Elsevier, mas indexa artigos de todas as principais editoras do mundo, tá, pessoal? O que é ACM e I3E? Isso é importante para a área da computação e da engenharia mais, tá? A ACM é uma associação da área da computação que também publica revistas científicas. Mesma coisa a I3E. É uma associação da área de engenharia sem fins lucrativos, é uma organização, né, mundial muito importante para a área de engenharia, que tem lá também as suas revistas. Tanto as revistas que a ACM publica quanto a I3E são indexadas tanto pela Scopus, na Scopus, quanto na Web of Science, tá, pessoal? Então, quando você busca no Scopus Web of Science, você já está buscando automaticamente na ACM, na I3E, na Science Direct, né, porque a ACM e I3E são organizações que funcionam também como editoras. Elas têm a própria editora e que publicam os seus journals, os seus periódicos, suas revistas. Tem o portal de periódicos da CAPES. Isso é muito importante. Isso é um portal que é o governo brasileiro, né? Ele faz um acordo com várias editoras e dá acesso aí aos pesquisadores do Brasil a vários periódicos. Então você consegue fazer busca também de periódicos, de artigos, pelo portal de periódicos da CAPES. Eu sei que lá os artigos da I3E, por exemplo, você tem acesso através do portal da CAPES, da CM, da Elsevier, né? Os artigos que ela publica você tem também. Então, é também um lugar para você procurar artigo científico. Vou falar, para fechar, do Google Scholar, ou Google Acadêmico. Dá para você buscar artigo no Google Scholar. Qual seria o problema do Google Scholar, na minha opinião? Tanto o Scopus quanto a Web of Science, eles fazem uma triagem manual de quais revistas científicas, né, vão ser indexadas ali. E aí só os artigos dessas revistas que passaram por essa triagem é que aparecem no Scopus no Web of Science. Já o Google Scholar sai buscando na internet qualquer coisa que pareça com um artigo. Então eu já vi muita porcaria. A hora que você busca alguma coisa no Google Scholar, as primeiras coisas que aparecem ali pode ser um artigo de um congressinho, não sei da onde, lá sem critério nenhum. Então você acaba encontrando muita porcaria no Google Scholar. Você encontra mais coisas, mas menos selecionadas. Então você tem que ter muito cuidado quando você for fazer uma revisão sistemática de literatura, de confiar só no Google Scholar, porque você vai ter que fazer um trabalho de triagem depois, né, para separar. Embora o Google Scholar te dá umas opções lá de mostrar seu artigo, ele tem algumas opções que consegue melhorar, mas tem que tomar esse cuidado. O portal da CAPES, ele te permite fazer essas buscas também, mas como ele inclui, além das revistas, ele inclui, eu acho que até o próprio Google Scholar, ele consegue buscar dentro do Google Scholar. Você tem que tomar muito cuidado a maneira com que você vai buscar no portal da CAPES e no Google Scholar, para não trazer muito lixo, aqui com o perdão da palavra, mas muito artigo de baixa qualidade, que não merece ser citado, às vezes que não passou por revisão por pares e ciência de baixa qualidade. Já Scopus e Web of Science, não. Você tem lá uma triagem melhor. Então é isso, pessoal. Esse fica um pouco mais longo, mas é porque tinha muita sigla aí para mostrar.